Olá, irmãos. Chegamos à nossa 29ª semana de leitura bíblica anual. Temos seguido nesse desafio de conhecer por inteiro a palavra de Deus, meditando sobre ela e procurando conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso ensino e para a nossa orientação. Na leitura dessa semana, nos dedicaremos a ler mais um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, do verso 1 até o capítulo 11, verso 16. Leremos também mais um trecho do livro dos Reis, no primeiro livro, do capítulo 19, até o segundo livro, capítulo 4. E concluiremos a leitura da profecia do profeta Amós. Em Coríntios, nós veremos Paulo tratar com uma série de problemas e consultas que aquela igreja lhe faz. Ele questiona por que as brigas entre os irmãos, os litígios entre eles, não poderiam ser resolvidos a partir da sabedoria e da orientação dos irmãos. Questões mesmo particulares, questões ligadas às coisas dessa terra, como Paulo diz, poderiam ser tratadas em abnegação ou com a sabedoria, ao invés de irem a tribunais buscando processar irmãos. Essa é uma orientação bíblica muito importante para nós. Depois ele responde sobre casamento, sobre como lidar as questões do relacionamento marido e mulher, o casamento de pessoas solteiras e como lidar com essa luta em tempos de perseguição. Paulo está com a perspectiva de como lidar com a família no momento em que nossa vida está em risco. E ele então orienta como fazê-lo temendo ao Senhor. Paulo também responde sobre questões ligadas à idolatria. Em Corinto havia bastantes cultos e também comidas sacrificadas aos ídolos se vendiam nos mercados. Podemos comer, não podemos comer? Qual é o limite da liberdade cristã e quais são os cuidados que devemos ter quando estamos num contexto idólatra? Paulo também vai trabalhar com as questões ligadas à forma como nós respeitamos uns aos outros. Ao tratar da questão do véu, ele lembra das questões de autoridade e de ordem dentro da Igreja de Cristo. Ainda que a questão do véu seja uma questão cultural, o princípio permanece. O homem deve estar submisso a Deus e a Cristo, e a esposa deve estar submissa ao seu marido. Cada um deve exercer a sua liberdade cristã, debaixo deste conceito e desta prerrogativa. Já no livro de Reis, nós temos ainda um pedaço da história de Elias, quando ele se encontra com o Senhor no Monte Horebe, e lá ele é renovado na sua fé, e sabe e recebe do Senhor a instrução sobre como a luta contra Baal vai continuar. Deus preservara o seu povo, guardara joelhos que não se dobraram a Baal, e Deus faria com que sua obra prosperasse. Elias não estava só. Daí então, a partir do capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, nós começamos a olhar sobre o rei Acabe. No capítulo 20, ele tem contato com outros profetas que também estão falando a ele a vontade de Deus. No capítulo 21, quando há aquele relato da vinha de Nabote e como Jezabel provoca a morte de alguém por ganância, Elias volta para tratar. E depois, no capítulo 22, é registrado a morte de Acabe por boca do profeta Micaías, que era um outro profeta do Senhor, que também era perseguido. Isso nos dá a dimensão de que havia outros profetas servindo ao Senhor, como Deus havia mostrado para Elias. Quando chegamos no segundo livro de Reis, voltamos a ouvir sobre Elias. Ele novamente faz descer fogo do céu sobre aqueles que querem ter autoridade sobre ele. Exceto quando um capitão humildemente pede o seu auxílio, ele vai. Mas ele tem uma palavra de bastante dureza contra o rei, mostrando que os seus pecados o levariam à morte. E o capítulo 2 mostra a transição do ministério profético. Elias encerra o seu ministério sendo levado ao céu por meio de um redemoinho, enquanto Eliseu assume o seu lugar como profeta de Israel. Na sequência, os capítulos 3 e 4 mostram isso.
como Eliseu, ainda que soubesse da pecaminosidade de Jorão, por causa de Josafá, um rei temente a Deus, vai abençoar os exércitos de Israel, de Judá e de Edom, numa batalha contra Moabe, que termina de forma trágica, quando o rei de Moabe, desesperado por aquela situação de derrota imposta por Deus, sacrifica o seu próprio filho primogênito. E depois nós vemos diversos casos de como Eliseu abençoa aqueles que estão ao seu redor, mostrando como ele supre problemas alimentares, como ele concede a uma mulher sunamita a bênção de ter um filho em retribuição a todo o cuidado que aquela mulher tinha para com o profeta, e como o profeta também abençoava o povo, suprindo as suas necessidades básicas. No livro de Amós, podemos ver como Deus repreende os pecados de Israel e como ele mostra a gravidade daquilo que está sendo feito e a sua ira contra tudo aquilo que desobedece a sua palavra. Ao mesmo tempo, o Senhor está chamando aquele povo ao arrependimento, para buscar os caminhos do Senhor, reconhecer os seus pecados, saber da ira e da justiça que está por vir, e então, de fato, buscar ao Senhor, transformando os seus comportamentos, os seus caminhos e o seu modo de viver. Deus quer justiça e não sacrifícios. E por meio de visões, por meio de ilustrações, Deus está mostrando isto ao povo de Israel. No entanto, o povo tem o coração endurecido. Amós é acusado de ser um conspirador, alguém que está falando contra o povo, alguém que quer o mal do povo de Israel. E por isso os juízos do Senhor são confirmados e Israel não consegue receber a libertação. Mas essa não é a palavra final a respeito do povo de Deus. Amós termina lembrando que Deus um dia restauraria a bênção, o trono de Davi sobre todo Israel. E que não apenas o reino do sul, mas também o reino do norte, para o qual Amós está pregando, estaria de novo debaixo daquele que seria o filho de Davi. E ele então traria paz e ele reuniria os povos em torno da palavra de Deus, de tal maneira que a bênção do Senhor voltaria e o povo de Deus seria plantado e poderia frutificar e florescer para sempre. Que você tenha uma boa leitura esta semana e que você continue empenhado em aprender como servir e como servir a Deus e como andar nos seus caminhos. Até mais.